Olá pessoal, como vão vocês? Agora em agosto nós iremos começar com o módulo... nós iremos começar com a revisão semestral, né? Na verdade, vocês do terceiro ano não continuam com o módulo 3 e 4, mas com a revisão semestral 1 e 2. Pois bem, então iremos começar a nossa. O primeiro capítulo da revisão semestral, ele começa com verbos modais, ou em inglês os modal verbs. Nós temos diversos tipos de verbos modais, diversos mesmo, mas eu fiz um recorte um pouquinho maior do que tá lá no módulo. Eu só acrescentei o módulo 2 porque muitos deles significam praticamente a mesma coisa, então eu coloquei só para mostrar as diferenças de fato, tá? Para começar, eu não fiz a divisão de acordo com o tipo, né? O que ele é, se é can, se é must, se é would. Eu dividi ele pelo que ele implica quando a gente está utilizando. Isso por exemplo, eu vou separar eles por habilidade, ou por proibição, ou necessidade, ou aviso, conselhos e etc. O nosso primeiro, que vocês estão vendo, é por habilidade. E nós expressamos a habilidade com os verbos modais utilizando o can e o can't. Agora, com relação a esse can't, alguns sotaques eles não pronunciam T, eles somente alongam a vogal. Por exemplo, I can't drive, tá? Bem alongado. E outros, claro, pronunciam com o T, que é can't. Então, can ou can't tá na mesma coisa, tá? Então, os verbos modais que implicam em habilidade, nós utilizamos o can e o could, que eu vou mostrar logo em seguida, com o verbo no infinitivo. Veja que eu, inclusive, deixei em negrito o modal e o verbo principal. Agora, o verbo modal, ele também é um verbo auxiliar, tá? Então, é uma parte dos verbos auxiliares. E ele vai alterar o verbo, por isso que ele é modal, né? Ele vai modificar esse verbo. Não tanto o can, mas o could, vocês vão ver. O could, would e o should, eles vão tornar o nosso verbo como o futuro do pretérito. Tá? Eles vão adicionar esse ia no final do verbo. Então, can ou could com o verbo na sua forma infinitiva, e é para dizer que alguém é capaz, tá? Is able to do something. É capaz de fazer alguma coisa. Can ou can't nós utilizamos para dizer que alguém, ele é capaz, ele tem a habilidade de fazer algo, mas esse fazer, ele é no presente ou no futuro. Tá? Então, por exemplo, I can speak English and Japanese. Eu sei falar inglês e japonês. Tá? Ele não modifica o verbo, né? Visivelmente ele não modifica. Mas veja, eu poderia dizer que eu posso falar inglês, mas para uma tradução mais suave, eu preferi falar eu sei, que dá no mesmo, ok? Indica a habilidade, né? Que eu posso falar inglês e etc. E aí nós temos I'm sorry, I can't come to your party tonight. Né? Sinto muito, eu não posso comparecer à sua festa hoje à noite. Veja que agora ele tem o sentido de poder, tá? Então, a tradução vai variar muito, mas ele ainda vai ter esse sentido de habilidade que o verbo poder implica. Então, depois nós temos You can stay here as long as you need. Você pode ficar aqui o quanto tempo que você quiser. You can stay. Depois, can you close the tap while you brush your teeth? Você pode fechar a torneira enquanto você escova seus dentes. Tap, sim, torneira, tá? Uma das variáveis para a torneira. Mas, no fundo, a essência dessa última sentença, ela significa habilidade. Claro que eu preciso ser capaz de fechar uma torneira, né? Uma questão física mesmo, de girar a torneira.
ou abaixar a torneira, qualquer que seja a torneira que você tenha, mas o can, aqui ele tem meio que um pedido. Será que você poderia? Será que você pode, né? Porque é can. Será que você pode fechar essa torneira enquanto você escova seus dentes? Tá? É meio que um pedido, meio que uma habilidade, e vai ser comum, sim, nas interrogativas. As interrogativas, elas podem ter um sentido de pedido, ao invés de habilidade em si. Ok? Prosseguindo. Agora com could ou couldn't. Couldn't. Tá? Tem um Rzinho aí que é bem típico da língua quando estamos falando de negativas, né? Então, nós utilizamos o could ou couldn't para falar de alguém, somebody, had the general ability, tá? Essa habilidade geral. Ok, o que é essa habilidade geral? Ela significa algo que você aprendeu e que agora você pode fazer. Então, a gente vai utilizar muito o could e o couldn't com verbos, por exemplo, see, ou hear, ou swim, ou play, ok? Geralmente, tá? Então, mas a gente também fala quando algo está no passado, e é por isso que ele bota o verbo pra gente, né, no caso, no futuro do pretérito, né? Eu poderia, tá? Então, veja só. My cousin could play the piano when she was 5. A minha prima podia tocar piano quando ela tinha 5 anos. Isso significa que ela não possa mais? Talvez. O importante é que lá no passado, quando ela tinha 5 anos, ela podia tocar o piano. Enfim, embora nesse caso, esse ia, ele não é, claro, vocês sabem, não é futuro do pretérito, né? Ele é pretérito imperfeito, mas o que também pode ser pretérito imperfeito, pode ser futuro do pretérito, e ele pode ainda ser esse capaz, tá? Então, minha prima podia tocar piano quando ela tinha 5 anos. My grandfather couldn't swim. Então, couldn't, não podia, e isso aí indica uma capacidade física, tá? Da mesma forma que o can também pode fazer, tá? Ok. Depois nós temos I couldn't hear what she was saying. Eu não podia ouvir o que ela estava falando. Mais uma vez, a habilidade. Eu não conseguia ouvir, eu não podia ouvir. I could smell a fire. Eu podia sentir o cheiro de fogo. Tá? Veja mais uma vez, é passado. Vamos imaginar que tivesse e tenha acontecido um incêndio. Então, I could smell a fire. Eu podia sentir o cheiro de fogo. Could I have some water, please? Eu posso tomar um pouco de água, por favor? Então, could I have some water? Mais uma vez, assim como can, a interrogativa pode denotar outro tipo de sentido. Nesse caso, ele parece que é uma habilidade, né? Mas na verdade é um pedido. Ok? Só umas aspas aí, um parênteses. Todos esses, eles podem significar outras coisas também, tá? Mas é como eu falei, é um recorte, ok, do assunto, porque simplesmente não dá para falar todos os verbos modais e tudo que ele pode implicar. Então, nesse sentido, o can e o could como habilidades, right? Então, é isso. Veja que é super simples. Não tem nada demais nas sentenças, nem nada muito mirabolante. Ele quer dizer simplesmente capacidade, right? E aí nós temos obligation, necessity, prohibition, advice, tá? Que é basicamente obrigação, necessidade, proibição e aviso, ou sugestão, ou conselho, whatever. Tá? Então, nós usamos para todos esses os modais must and should, para mostrar, para dizer que alguma coisa é uma obrigação, ou para dar um conselho,
ou etc. Tudo que eu já coloquei aqui no título. Então, o must, eu não coloquei aqui, mas o must, ele também vai significar o have to. Por que os dois? Porque tanto faz. O must e o have to, eles significam a mesma coisa. Então, nós utilizamos esses dois, mas eu quero que vocês foquem muito mais no must, que é para dizer que alguma coisa ela é necessária, ela é uma obrigação, a minha ou a sua, qualquer que seja, mas para denotar obrigações. Então, you must get up early if you want to get to work on time. Esse get up, ele é um phrasal verb, tá? Então, you must get up, você deve se levantar cedo se quiser chegar no trabalho no horário, tá? You must, você deve, tá? É uma obrigação sua você acordar cedo para você chegar no seu trabalho no horário. Depois nós temos you must wear your coat. It is too cold outside. Tá? Você deve vestir o seu casaco. Must wear. Deve vestir o casaco. Por quê? Porque está muito frio lá fora. Tá? Então, mais uma vez, obrigação. E até um pouco de necessidade também, né? Afinal, você não vai passar frio lá fora. Então, você precisa, uma questão de necessidade, você colocar algo mais quente para sair no frio. The doctor said you must stop smoking, otherwise you will die. O doutor falou, o médico disse que você deveria parar de fumar, caso contrário você vai morrer. Tá? Então, mais uma vez, veja que eu coloquei uria, mas isso é comum na tradução, tá? Na versão. Então, mais uma vez, necessidade, obrigação e um quê de aviso, tá? Então, veja que ele é um pouco... Não pouco, até ele é muito versátil e ele acaba passando por todas essas indicações, né? Então, o médico disse que você deveria parar de fumar. Quando a gente faz uma proibição, o verbo principal estando aqui no infinitivo, né? Stop ou no, o verbo em seguida ele vem com ing, ok? Então, the doctor said you must stop smoking. Otherwise, you would die. Depois, yesterday, I had to stay up working until 1 o'clock in the morning. Tá? I had to stay up. Ou, se fosse I must stay up, daria no mesmo. Nas afirmativas, você pode optar tanto pelo have to ou quanto o must. Nesse caso, eu estou me referindo a ontem. Aqui já é um passado. O must não tem a sua forma do passado. Então, sempre que a sentença estiver no passado, optem por utilizar o have to. E é por isso que ele está aqui. E foi por isso que eu tive que colocar ele também. Enfim, e por conta disso eu tive que mudar lá na frente. Tá? Então, na forma negativa, nós não utilizamos o... Sorry. Então, na forma... Enfim, eu quero dizer que quando você vai utilizar ele no passado, você evita utilizar must, porque não é bem permitido. Você, ao invés disso, utiliza o have to. E por ser have, ele tem a sua forma no passado e vocês utilizam o had. Tá? Então, é isso. Então, yesterday I had to stay up working until 1 o'clock in the morning. Onde eu tive que ficar acordado trabalhando até 1 da manhã. Stay up, mais uma vez, outro phrasal verb. Ok, prosseguindo. Já que eu inseri o have to, agora we have to na interrogativa. Do we have to recycle garbage? Nós temos que reciclar lixo. E you have to wear your coat. It is too cold outside. Familiar? Sim, porque é só para dizer que na afirmativa tanto faz. Alright, esse é o must. Então, a interrogativa... Ai, Jesus, tô me confundindo toda. A negativa, ela vem sozinha porque a negativa ela vai expressar proibição, tá? Ou falar que algo é proibido, forbidden. Então, you mustn't smoke here.
This is a non-smoking area. Tá? Mustn't. Mustn't. Por mais estranho que pareça. Então, você não pode fumar aqui. You mustn't smoke here. This is a non-smoking area. Como eu tinha dito, quando a gente usa uma negativa, stop, no ou none, o próximo verbo, ele vem com ing. Children mustn't see this movie. As crianças não devem assistir esse filme. Tá? Mustn't, não devem, proibição. E aí nós temos o should ou shouldn't. Mais uma vez a gente volta com a pronúncia do R no D. Então, a gente utiliza o should ou shouldn't quando queremos dar um aviso, tá? Então, nesse caso, ele sempre vai significar deveria ou não deveria. Guardem isso, sempre. Veja só. You should spend some time in England to improve your English. Você deveria passar um tempo na Inglaterra para melhorar o seu inglês, tá? You should spend some time. Deveria passar. You shouldn't drink so quickly. You'll get drunk. Tá? Você não deveria beber tão rápido, você vai ficar bêbado. E só outro parênteses aqui. Will também é um verbo modal. Claro que vocês aprenderam ele como apenas o futuro simples. Mas ele também é um dos verbos modais, tá? Mas não importa pra gente agora. Então, should, shouldn't, tá? Deveria, não deveria. Sempre vai ter esse significado. Por exemplo, agora, fazendo um super resumo de todos esses, né? Mais especificamente esses últimos que a gente viu, veja só esse diálogo. It's getting late. I should go home now. Tá ficando tarde, eu deveria ir para casa. I should go home. Really? But you don't have to work tomorrow. Né? Sério? Mas você não precisa trabalhar amanhã. Porque eu não vou utilizar o must. Porque o must na negativa é uma proibição e eu não posso proibir uma pessoa de trabalhar, tá? Então, really, but you don't have to work tomorrow. Uma vez que eu estou utilizando o have to, eu uso ele como se ele fosse o presente simples, tá? Eu acrescento don't na negativa. Yes, I know, but I must get some sleep. My doctor says I need to relax more. Need to também é outro verbo modal. Mas ele não interessa tanto aqui pra gente. De qualquer forma, caso vocês estejam curiosos, ele vai ser a mesma coisa de must have to. Tá? Então, ele disse que eu preciso relaxar mais. Sim, eu sei, mas eu devo descansar um pouco. I must get some sleep. Tá? Então, eu tenho que descansar um pouco, tenho que dormir um pouco. Meu médico disse que eu preciso descansar. My doctor says I need to relax more. Tá? E esses são os verbos modais que estamos interessados nessa nossa primeira aula. Na próxima semana a gente vai ver os restantes, tá? Então, é isso. Espero que vocês deem uma segunda olhada. Vocês podem procurar também outras informações online, tem várias. E eu vou mostrar para vocês qual vai ser a atividade. Eu não coloquei tanta atividade porque eu acho que no bimestre anterior, eu acabei colocando muita atividade para vocês e eu sei que pode ser muito pesado na semana fazer tanta atividade. Então, eu coloquei 5 questões, eu vou mostrar para vocês. Essa daqui. Então, vocês vão ler essas sentenças que está aqui abaixo, read the sentences below, e vai identificar a função das palavras em negrito, que eu não coloquei em negrito. Pronto. São os verbos modais que vocês acabaram de ver. Então, de acordo com as sentenças, o que é que ele está expressando? E aí vocês vão colocar aqui. Tá? Como nós voltamos para esse tipo de atividade, gente, só seleciona, apaga e responde, tá? É isso. E aí, na segunda questão, vocês vão ler esse quadrinho de Kelvin. E ele fala que é para você escolher os itens corretos das questões que vão vir em seguida. Então, vocês leiam o quadrinho, né?
Kelvin tá aqui em cima da cadeira. So, Dad, what can I do? What do I do when I catch a tiger? Bring it home and stuff it, Calvin. Can you see I'm busy? Não é busy, não é busy, é busy. Fish. No, really, I couldn't eat another bite. Tá? O tigrezinho do Kelvin, pra quem conhece. Então, de acordo com a carinha, né? O que é que o pai do Kelvin fez? Na sentença, na frase, can't you see I'm busy? O verbo modal can, can't, nesse caso, ele indica uma ideia de que. Assinale. Na I couldn't eat another bite, o couldn't, ele pode ser substituído sem mudar o seu sentido por, e você assinala aqui, tá? Em seguida, vocês vão dar um aviso, tá, para os seus amigos utilizando should ou shouldn't e algumas das frases abaixo. Então, I'm always tired during the day. You should or you shouldn't be so careless. Tá? Então, vocês vão utilizar o should ou shouldn't e utilizar uma dessas frases aqui. Alright? Bem simples também. Na quarta questão, tem essa pequena sentencinhas sobre Claire, né? Claire, ela é uma arquiteta e ela acabou de começar um novo trabalho, então vocês vão completar as sentenças abaixo, utilizando must na sua forma correta, tá? Na positiva ou negativa. E aí assinala aqui. Lê as sentenças, vê o que é que faz sentido, utiliza o must ou faz a proibição. Whatever. E aí aqui entra um pouquinho pessoal, né? Você vai escrever ou falar algumas sentenças sobre você, ou pode ser o seu eu fictício, tanto faz. E aí você escreve sobre algo que você sempre quis fazer, mas nunca foi capaz, ou que você... eu li essa sentença de baixo, né? Algo que você vai fazer no futuro, ou que você não conseguiu fazer na semana passada, ou que você vai fazer, ou que você fez bem no passado, tá? Então, essa vai ser a sua questão subjetiva. Escrevam sobre, ok? Então, se não quiser falar sobre si mesmo, falem sobre o seu eu fictício, como eu disse. Então, essas são as 5 questões que eu não quero pesar muito para vocês. Eu acho que só uma pessoa que não tem um módulo no terceiro ano. E, por conta disso, no módulo já tem muita atividade. Vocês vão responder. Vocês vão responder da página 4 à página 6. Elas não são questões dos verbos modais. Ela é, vocês sabem, do texto. Tá? Então, leiam o texto, respondam as detalhes do texto e faz essa pequena atividade sobre os verbos modais. Alright? Então, a partir de agora, eu só vou fazer a correção da revisão, nossa última revisão, que foi dos phrasal verbs. Então, segurem mais um pouco, que eu vou mudar de página mais uma vez. Ok, então, vocês colocavam seu nome aqui e em seguida identifique o verbo frasal na tirinha, né? O que ele significa na sentença. Então, I just read this great science fiction story. It's about how machines take control of humans and turn them into zombie slaves. Então, qual era? Turn them. Turn into, que significa transformar, tá? Ou to become, whatever. Essa é a resposta. Depois, identifique o item que melhor substitui o verbo frasal em I've just run into your sister on the mall. Né? Eu acabei de esbarrar na sua irmã no shopping. Então, nesse caso, é met by chance. Tá? Você encontrou com essa pessoa, você esbarrou nela, não significa propriamente que você caiu junto com ela ou vocês trombaram ombro com ombro. Tá? Você encontrou com essa pessoa, então, met by chance.
Lendo as seguintes sentenças. The neighbors are looking for the dog yet again. E. Although the doctor hasn't won the Nobel Prize, I look up to him. E. I promised her that I would look after her kids if she weren't able to do that. É certo dizer que o significado de cada phrasal verb é respectivamente. Então, no primeiro, na primeira sentença, o nosso primeiro phrasal verb é looking for, que não é write down, nem abide, nem anoint, é seek, tá? Eles estão procurando pelos cachorros dele, então, aparentemente já é a letra C de cara, né? Although that doctor hasn't won the Nobel Prize, I look up to him. Look up to someone significa admirar essa pessoa. Então, admire. I promised her that I would look after significa cuidar, take care of. Então, letra C, de certeza. Alright, what is the best phrasal verb to fill in the blank below? Então, Dear Pen Paul, how have you been? I have been fine. Excuse me, I think I am Hank, né? Então, se ele estava escrevendo e depois ele não dá para escrever, ele foi atrás de tentar. Significa que ele ran out of. Tá? Porque ele estava escrevendo e no meio ele simplesmente não teve mais. Então, I am running out of ink. Ok, em seguida, qual é a melhor opção? Então, o que é que vocês tinham que fazer nessa opção aqui? Vocês tinham que ler a sentença e ver se cada um ele encaixava. Tá? Eu não vou ler de um por um, porque sabe o que significa, né? Catch-up, o sentido que eu quero, né? Quando você não vê alguém há muito tempo e aí você quer se inteirar do que aconteceu, catch-up. Made up, quando você cria alguma coisa, tá? Tipo uma fantasia, uma historinha, qualquer que seja, tá? Até é uma desculpa, quando você inventa algo. Tá? Made up. Find out, quando você descobre. Call off, cancelar. Move in, mudar com alguém, tá? Ou mudar sozinho, tá? De uma casa para outra. E look up to, admirar, tá? Então, they a little song and wrote it on the paper. Nesse caso, é made up, ok? Inventaram uma cantigazinha e escreveram ela no papel. We have to, what they are up to. Então, nós temos que, nesse caso, a melhor opção é find out. Nós temos que descobrir o que é que eles estão aprontando, tá? Are up to. Up to é o que você quer fazer, suas vontades, tá? Suas decisões. Então, nesse caso, ele significa aprontar, porque é a tradução que se encaixa melhor no contexto, tá? O que é que eles estão fazendo também dá certo. Who else do you look up to? Tá? Quem mais você admira? Right? If you have much more rain, the game might be called off. Tá? Se tiver mais chuva, o jogo vai ter que ser cancelado. You need some time to catch up. Tá? I found a new flat and I'm moving next week. They were surprised. Eu encontrei um novo apartamento e eu estou me mudando na semana que vem, ok? Eles estavam surpresos quando que ele pode falar 14 línguas. Então, as minhas opções é catch up, made up, found out. Nesse caso, find out. I look up to Michael Jackson and Burt Reynolds. Stop making up excuses. This is ridiculous. Come over. Para de dar desculpas, né? Para de criar desculpas, inventar desculpas. Isso é ridículo. Vem amanhã e nós podemos catch up. We had to the meeting with the new client. Nesse caso, call off.
nem lembro a posição mais, né? Call off. Eu irei replace them while you and I make the arrangements for the divorce. Eu vou me mudar, tá? Eu vou me mudar com a Tita, enquanto eu e você, nós fazemos o que deve ser feito aí a respeito do divórcio. She was planning a surprise party of her. Então, she find out. Foi aqui. Tá no meio mesmo. She find out que ela descobriu que eu estava planejando uma festa surpresa para ela. Everyone wants someone to look up to, né? Todo mundo quer alguém para admirar e submit. Alright, então essa foi a correção da revisão do bimestre anterior. E é isso, gente. Bons estudos para vocês. Vamos começar mais um bimestre, então força, se organizem, vamos estudar, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau.